Olá, historiantes, tudo bem? Eu sou o professor Pablo Magalhães e este é o Tomando Nota, edição 13, seu quadro ilustrado sobre assuntos históricos. Hoje quero convidar você a voltar no tempo, mais precisamente ao ano de 1789, para acompanharmos um dos eventos mais significativos da história e que marcou uma ruptura entre o que chamamos de Era Moderna e a Era Contemporânea. Os cadernos estão abertos? Então se liguem porque vem muito conteúdo pela frente. Antes de começar, vamos lembrar de clicar em seguir o canal e ativar o sininho para receber as notificações. E deixa seu joinha aí para fortalecer nossa amizade também. Sem dúvida alguma você já deve ter ouvido falar que a Revolução Francesa foi um evento em que uma burguesia descontente com o governo absolutista resolveu se rebelar e promover uma profunda revolução baseada nos ideais da igualdade, liberdade e fraternidade. Diante de um quadro de pobreza geral, sem ter sequer o que comer, os burgueses teriam tomado as rédeas de um movimento que culminaria com a execução do rei. Mas e se eu dissesse que a história não é bem assim? Vamos começar com uma provocação sadia. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? As causas da Revolução Francesa podem ser divididas em 4 grupos: políticas, econômicas, sociais e intelectuais. No fator político, o monarca francês que governava em um sistema absolutista começou a encontrar oposição em um grupo de nobres que, a partir de 1787, começou a questionar o absolutismo. Influenciados por ideais liberais, e já falando sobre o fator intelectual, eles pretendiam fazer uma reforma no poder do rei, fazendo com que fosse descentralizado. Esse descontentamento também estava ligado ao fator econômico. A França estava em uma profunda crise financeira. Uma série de fracassos na agricultura causou uma falta de grãos, elevando o preço do pão. Uma vez que o pão era a principal fonte de nutrição para os camponeses, isto levou à inanição. Muitos camponeses contavam com a caridade para sobreviver. O tumulto do pão foi uma causa central da Revolução Francesa. A migração para as cidades levou os camponeses embora dos campos procurando emprego, gerando uma superlotação que piorou as condições de vida. Além disso, a França investiu pesado no processo de independência dos Estados Unidos, com clara intenção de enfraquecer seus arquirrivais, os britânicos. Mas o tiro saiu pela culatra, porque foi a própria França que saiu enfraquecida economicamente. Some-se nesse caldeirão a péssima distribuição de renda, com uma nobreza agrária que não pagava impostos ou pagava quase nada. A França era ainda um país massivamente agrícola, e as relações no campo tinham características feudais. A burguesia que tanta gente fala estava dividida em vários níveis, de profissionais liberais com certo poder aquisitivo aos operários e camponeses sem nenhum tostão. Nesse bolo estavam também os sans-culottes, artesãos e pequenos proprietários pobres, os que mais sofriam com os pesados tributos franceses e os mais radicais no pensamento contra o sistema. Diante desse quadro e pressionado pela Assembleia dos Notáveis, um conselho de altos funcionários nobres que serviam de conselheiros quando o rei convocava, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, que era uma assembleia consultiva e legislativa das 3 classes sociais do país: nobreza, clero e burguesia. Cada estado se reunia em sua própria assembleia, que era convocada e dissolvida pelo rei. A assembleia não tinha real poder, pois funcionava como um corpo de aconselhamento do rei através de petições. O caldeirão estava pegando fogo porque as reclamações eram várias. Os cahiers de doléances, ou cadernos de queixas, foram distribuídos para que a população sinalizasse aos seus representantes quais eram suas reivindicações. Foram eleitos 291 deputados para a reunião do primeiro estado, 270 para a do segundo estado e 578 deputados para a reunião do terceiro estado, a burguesia e os pequenos proprietários. O problema é que a votação não era por cabeça, mas por estado. Assim como uma matemática simples, clero e nobreza poderiam se unir e vencer a burguesia sempre. Mas naquele momento, dentro do próprio clero e da própria nobreza, não havia uma unidade intelectual. Um exemplo disso foi o Clube dos 30, composto por nobres e clérigos notáveis, com clara influência iluminista. Eles se opunham ao absolutismo e ao ministro das Finanças, Jacques Necker. Quando a Assembleia dos Estados Gerais foi reunida, eles lançaram panfletos defendendo o voto por pessoa, o que beneficiaria o terceiro estado. O próprio bispo de Seyé, membro do clube, disse: "O que é o terceiro estado? Tudo. O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que é que pede? Tornar-se alguma coisa." Os Estados Gerais foram convocados em maio de 1789, reunindo-se em Versalhes para discutir os problemas do reino. Nessa assembleia, em que cada estado tinha direito a apenas um voto, o clero e a nobreza se uniam para derrotar o terceiro estado nas votações, havendo sempre 2 votos contra
contra 1. A reação do terceiro estado começou justamente nessa assembleia. Inflamados por panfletos do Clube dos 30, os deputados do terceiro estado, com participação de deputados favoráveis dos outros dois estados, votaram uma medida radical. Declararam-se a Assembleia Nacional, uma assembleia não dos estados, mas do povo. Na tentativa de manter o controle do processo e evitar a convocação da Assembleia, Luís XVI ordenou o fechamento da Assembleia. Os deputados então se encontraram em um campo de tênis ao lado de Versalhes, onde eles fizeram o famoso Juramento do Jogo da Pela, no dia 20 de junho de 1789, sobre o qual eles concordaram em não se separar até que a França tivesse uma constituição. A maioria dos representantes do clero logo se juntou a eles, assim como 47 membros da nobreza. Apesar dos esforços do rei em fechar a Assembleia, ele não teve êxito. Mesmo demitindo seu ministro das Finanças, o povo tomou as ruas, amedrontando nobres e burgueses que temiam um processo violento. Unidos, nobreza e burguesia então instituíram um governo provisório, comandado pelo Marquês de Lafayette, membro do Clube dos 30 e partidário do fim do absolutismo. Só que Lafayette não imaginava um governo do povo, democrático. Ele desejava, como seus colegas, uma monarquia constitucional com um rei com poderes limitados. Bom, o passo seguinte foi a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Para compor uma guarda nacional, eles saquearam a prisão da Bastilha, onde tiveram acesso a armas e pólvora. Caiu assim um dos símbolos do absolutismo. A queda da Bastilha causou profunda emoção nas províncias. Temendo o radicalismo nos campos, na noite de 4 de agosto, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, gradualmente e mediante amortização, além de as terras da igreja haverem sido confiscadas. Daí por diante, a igualdade jurídica seria a regra. Depois disso, a Assembleia decidiu elaborar uma Constituição. Na introdução, que seria denominada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os delegados formularam os ideais da Revolução, sintetizados em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, divulgada em 26 de agosto, a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a síntese do pensamento iluminista liberal e burguês. Respondendo à questão lá do início do vídeo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Não. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, essa foi uma revolução das classes médias, nobreza urbana liberal, burgueses ricos, clérigos no meio da hierarquia eclesiástica. Essas classes médias é que venceram na revolução. Mas e a guilhotina e o terror de Robespierre? Bom, aí já é papo para um próximo tomando nota. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Clique em se inscrever para acompanhar nossas atualizações e não perder nenhuma novidade. E o mais importante, se você curte nosso conteúdo, seja um apoiador. No apoia.se/historiante, você contribui com R$4 mensais e recebe conteúdo exclusivo e ainda participa dos nossos sorteios mensais de livros. Eu fico por aqui, um abraço e juízo, galera!